A paz do Senhor Jesus, em Salmos 85, versículo 5 diz: Bem-aventurado o homem cuja força está em ti, cujos caminhos estão aplainados em seu coração. Existe um homem na Bíblia que ele também dizia que a força dele vinha de Deus, que é o apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo, aos Filipenses, capítulo 4, versículo 13, ele diz: posso todas as coisas naquele, ou seja, em Deus, em Cristo, naquele que me fortalece. E Paulo, quando escreveu essa carta, estava preso. Existe uma certeza na vida que todos nós nunca podemos permitir que Satanás tire de nosso coração, que é a certeza de que Deus nos ama. Porque é a certeza desse amor que nos fortalece nas horas de tribulação. Porque enquanto você tiver certeza que Deus te ama, você terá força para vencer os obstáculos da vida. Porque existem situações na vida que a gente passa que parece que Deus não está com a gente, que parece que Deus não se importa com o nosso sofrimento. Só parece. Porque tudo na nossa vida, quando ela está entregue realmente nas mãos do Senhor, tem um propósito. Salmo 37, versículo 5 diz: entrega teu caminho. Caminho fala seu coração, e do coração procede as saídas da vida, procede os caminhos da vida. Entrega os teus desejos, entrega os teus sentimentos, entrega literalmente a sua vida ao Senhor. Confia nele, e o mais ele fará. E nem sempre Deus nos conduz pelo caminho mais fácil. Na verdade, na grande maioria das vezes, é pelos caminhos mais difíceis. Mas tenha certeza que tudo isso é para o nosso próprio bem. O próprio Paulo escreve aos Romanos 8, 28. E sabemos que todas as coisas, quando ele diz todas, ele não está dizendo somente as coisas boas, mas também as coisas ruins, cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e que são chamados segundo o seu propósito ou decreto, dependendo da tradução. Então tudo coopera para o nosso bem. Mas a maneira que Deus nos faz crescer é através do sofrimento. O sofrimento é o caminho que Deus escolheu para fazer o homem crescer. Salomão, no alto da sua sabedoria, ele escreve, Eclesiastes capítulo 7, versículo 3, melhor é a tristeza do que o riso, porque com a dor do rosto se faz melhor o coração. Então, nunca deixe de situação alguma de dificuldade na sua vida. Nunca deixe Satanás se aproveitar dessa situação para tirar essa certeza do seu coração. Porque às vezes é para o nosso bem. O apóstolo Paulo, ele passou por muitas coisas e ele não pedia a Deus livramento. Ele ia para a cidade sabendo que o que esperava ele lá eram prisões, eram açoites. O próprio Espírito Santo revelava para ele. E ele nunca pediu a Deus para livrá-lo dessa situação. Mas teve uma situação que Paulo pediu a Deus livramento e Deus não deu. Deus disse não para Paulo. Porque Paulo vai dizer em 2 Coríntios 12, ele fala em segunda pessoa, mas na verdade ele está falando dele mesmo, de um homem que foi levado até o paraíso, ouviu palavras que ao homem não é lícito falar. E ele está dizendo assim, e por causa das excelências das revelações, foi-me dado um espinho na carne, a fim, a saber, um mensageiro de Satanás, a fim de que eu não me exaltasse pela excelência das revelações. Então, quem é que deu esse espinho na carne para que Paulo não se exaltasse? Deus. Paulo nunca pediu a Deus para livrar ele de cadeia, para livrar ele de açoite, de perseguições, mas desse espinho, Paulo orou 3 vezes. E Deus disse, a minha graça te basta. Ou seja, aprenda a conviver com isso. Não vou tirar o espinho, viva com ele, porque é para o teu próprio bem. Então, olha só, Paulo teve um pedido negado por Deus. Jesus disse, se for possível, passa de mim esse cálice. E teve um pedido negado por Deus. E por que nós não teremos também, muitas das vezes, pedidos negados por Deus? Nós vamos pedir e Deus vai dizer, não, é necessário. Mas creia que Ele te ama. Não desista, siga em frente. Porque a maior das vitórias é naquele dia entrar no reino do Senhor e permanecer lá para todo o sempre. Se para isso for preciso perder algumas coisas aqui,
vale a pena. Jesus mesmo falou em Mateus 16, 25, qualquer que quiser salvar a sua vida, perdê-la-á, mas qualquer que por amor de mim perder a sua vida, esse a salvará. É perder aqui para ganhar na eternidade. Deus te abençoe.